Católicos ou evangélicos? Quem realmente irá morar no céu? Neste estudo, vamos analisar, à luz da Bíblia, essas duas grandes expressões da fé cristã. Veremos as interpretações que cada lado tem das Escrituras, seus costumes, tradições e, o mais importante, os versículos que usam para defender suas doutrinas. Vamos mergulhar a fundo nesse universo de fé e descobrir quem de fato terá direito à vida eterna. O que é necessário para garantir um lugar no céu? Esta é a pergunta mais fundamental da existência humana, uma inquietação que ecoa nos corações de bilhões. Ao longo dos séculos, a resposta a essa pergunta dividiu famílias, instigou guerras e hoje, no cenário religioso brasileiro, cria uma aparente linha de fronteira entre dois grandes grupos, católicos e evangélicos. Este não é um debate meramente teológico, é uma questão que mexe com o âmago da nossa esperança e do nosso destino eterno. Nesta jornada de descoberta, vamos mergulhar nas profundezas dessa aparente contradição para encontrar não apenas respostas, mas também a raiz de um conflito que pode ser mais sobre ênfase do que sobre essência. Ao longo desta análise, você será conduzido através de um labirinto histórico onde decisões de imperadores e protestos de monges moldaram os caminhos da fé. Exploraremos os intricados debates sobre a natureza da salvação. É um dom gratuito ou uma conquista colaborativa? Desvendaremos os significados por trás dos rituais, dos sacramentos à adoração vibrante e investigaremos o papel crucial da Bíblia e da tradição na formação da doutrina. Por fim, confrontaremos o próprio conceito do céu, um reino de ouro e ruas de cristal ou a presença infinita de Deus. Prepare-se para uma investigação que promete desafiar preconceitos, iluminar nuances e talvez revelar que a busca pelo céu, em sua essência, é uma jornada compartilhada, mesmo quando percorrida por caminhos que parecem distintos. A resposta final pode surpreendê-lo não por ser simplista, mas por abraçar uma complexidade divina que une em vez de separar. Para compreender a raiz do conflito entre católicos e evangélicos sobre quem herdará o céu, é imperativo retroceder no tempo e situar o monumental cisma que fragmentou a cristandade ocidental. A narrativa nos leva à Europa do século XVI, um caldeirão fervilhante de tensões políticas, corrupção eclesiástica e um anseio generalizado por uma reforma espiritual autêntica. Neste palco histórico, surge a figura paradigmática de Martinho Lutero, um monge agostiniano cuja angústia pessoal com a questão da salvação o levou a desafiar os pilares da autoridade papal. A Igreja Católica, consolidada há mais de um milênio como a instituição religiosa hegemônica no Ocidente, operava um sistema de fé profundamente entrelaçado com a estrutura feudal da sociedade, onde a salvação era frequentemente percebida como uma jornada mediada pelos sacramentos administrados exclusivamente pelo clero. A venda de indulgências, a promessa de reduzir a pena temporal no purgatório para si ou para entes queridos mediante contribuições financeiras, tornou-se o estopim que incendiou a consciência de Lutero. Suas 95 teses, cravadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517, não eram meramente um protesto contra um abuso comercial, mas um questionamento radical à própria autoridade do Papa para perdoar pecados e, por extensão, ao sistema soteriológico que sustentava tal poder. Este ato desencadeou a Reforma Protestante, um movimento que, alimentado por outros reformadores como Calvino e Zwinglio, rejeitou a supremacia papal, defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes e estabeleceu a Bíblia, e não a tradição, como a única infalível autoridade divina. Desta fissura inicial nasceram as igrejas protestantes, que séculos mais tarde, através de avivamentos e movimentos de missões, dariam origem ao vasto e diverso universo que hoje denominamos evangélico. Portanto, a separação não foi um mero desacordo doutrinário, mas um rompimento tectônico que criou duas cosmovisões cristãs distintas, cada uma com sua própria resposta à pergunta primordial sobre como o ser humano se reconcilia com Deus e alcança a vida eterna.
O primeiro e talvez mais fundamental pilar do conflito reside na questão da autoridade última em matéria de fé e prática. De onde emanam as verdades que delineiam o caminho para o céu? Para os evangélicos, herdeiros diretos da Reforma Protestante, a resposta é encapsulada no princípio do sola Escritura, somente a Escritura. Este dogma afirma que a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, é autossuficiente, clara em seus ensinamentos essenciais para a salvação e a autoridade final e infalível para o crente. Nesta perspectiva, nenhuma tradição humana, concílio eclesiástico ou pronunciamento papal pode acrescentar ou subtrair das verdades reveladas nas páginas da Escritura. A interpretação, embora guiada pelo Espírito Santo, é um direito e dever de cada crente, incentivando um engajamento pessoal e direto com o texto sagrado. A Igreja, nesta visão, é uma comunidade que se submete à Bíblia e não uma instituição que a governa. Em contraste vibrante, a Igreja Católica Romana ergue um trípode de autoridade: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, os ensinamentos transmitidos oralmente desde os apóstolos e preservados pela Igreja, e o magistério vivo, o Papa e os bispos em comunhão com ele. A tradição é vista não como uma invenção humana, mas a contínua e guiada explanação do depósito da fé entregue por Cristo aos apóstolos, que a Bíblia própria testemunha, 2 Tessalonicenses 2,15. O magistério, por sua vez, possui a autoridade dada por Cristo para interpretar autenticamente tanto a Escritura quanto a tradição, sem erro em matérias de fé e moral. Portanto, para um católico, a doutrina sobre o céu não é derivada apenas da leitura individual da Bíblia, mas é filtrada, explicada e guardada por este trípode. Este conflito de autoridade é a raiz de onde brotam todas as outras diferenças, pois define quem tem a palavra final sobre o que é necessário para a salvação. No cerne da questão quem vai morar no céu está o conceito de salvação. Como o ser humano falho e pecador é justificado perante um Deus santo? A divergência aqui é profunda e define identidades. A posição evangélica, alinhada com a redescoberta de Lutero, é resumida pelos solas, sola fide e sola gratia. A salvação é compreendida como um dom gratuito e imerecido de Deus, concedido unicamente pela sua graça, através da fé na pessoa e obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. As boas obras, nesta perspectiva, são uma consequência da salvação, não uma causa. Elas são o fruto visível de uma fé genuína e regeneradora, mas não contribuem em nada para merecer o perdão divino ou um lugar no céu. A justificação é um ato forense de Deus que declara o pecador justo com base nos méritos de Cristo recebidos pela fé. A visão católica, delineada de forma clara no Concílio de Trento em resposta à Reforma, apresenta uma visão mais sinérgica e processual. A salvação inicia pela graça de Deus, recebida no batismo, que apaga o pecado original. Esta graça precisa ser cooperada e cultivada pelo crente através da fé e das boas obras. As obras, inspiradas pela graça e realizadas no amor, são necessárias para a justificação e a santificação. A salvação, portanto, não é um estado estático, mas uma jornada na qual o fiel, sustentado pela graça de Deus recebida principalmente pelos sacramentos, deve perseverar em fé, esperança e caridade até o fim. Enquanto o evangélico enfatiza a segurança da salvação como um presente recebido pela fé, o católico enfatiza a necessidade de perseverança e de manter-se em estado de graça, onde as obras são parte integrante do processo de ser salvo. A mediação entre o humano e o divino é outro eixo de forte divergência. Os evangélicos, defendendo o sacerdócio universal de todos os crentes, creem que cada cristão tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, o único mediador, 1 Timóteo 5,3. Não há nenhuma necessidade de intercessores humanos ou celestiais além dele. Consequentemente, a visão sacramentalista é geralmente mais restrita. Muitas denominações evangélicas observam apenas 2 ordenanças ou sacramentos instituídos diretamente por Cristo, o batismo e a Santa Ceia ou Eucaristia. Esses são vistos principalmente como símbolos poderosos de fé e obediência, atos memoriais que representam realidades espirituais, mas que não conferem per se
a graça que representam. A ceia do Senhor, por exemplo, é uma comemoração da morte de Cristo, onde o pão e o vinho são símbolos do seu corpo e sangue consumidos em fé. Já a Igreja Católica possui um sistema sacramental rico e complexo, vendo os 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, como sinais eficazes da graça de Deus instituídos por Cristo e confiados à Igreja. Através deles, a graça divina é dispensada ao fiel. A Eucaristia é o ápice desse sistema, onde, pela doutrina da transubstanciação, o pão e o vinho se tornam verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Além disso, a doutrina da comunhão dos santos afirma que os fiéis na terra, igreja militante, podem ser auxiliados pelas orações dos fiéis que já morreram em estado de graça e estão no céu, igreja triunfante, especialmente da Virgem Maria, vista como a principal intercessora. Esta mediação via santos e sacramentos é vista como um fluxo de graça dentro do corpo místico de Cristo, a Igreja. A organização e hierarquia da comunidade de fé refletem visões distintas sobre como Deus governa o seu povo a caminho do céu. A Igreja Católica é eminentemente hierárquica, piramidal e centrada na figura do Papa, o Bispo de Roma, considerado o sucessor do apóstolo Pedro e o vigário de Cristo na terra. Esta estrutura, sustentada pela doutrina da sucessão apostólica, afirma que os bispos são os sucessores diretos dos apóstolos, possuindo a autoridade de ensinar, governar e santificar. A unidade da Igreja é mantida através da submissão a esta autoridade visível, garantindo, em tese, a preservação da doutrina ortodoxa através dos séculos. A salvação, nesta visão, está intrinsecamente ligada à pertença a esta Igreja visível, entendida como o corpo místico de Cristo. No polo oposto, o mundo evangélico é caracterizado por uma imensa diversidade denominacional e uma estrutura geralmente mais congregacional ou presbiteriana. A autoridade última reside frequentemente na congregação local, congregacionalismo, ou em um conselho de presbíteros, presbiterianismo, não em uma figura central distante. A ênfase no sacerdócio universal dilui a necessidade de uma mediação hierárquica rígida entre o crente e Deus. Pastores são vistos como guias, mestres e servos, mas não como detentores de uma autoridade sacramental única. Esta descentralização permite uma grande adaptabilidade e variedade de expressões de culto, mas também é frequentemente apontada como a causa para a fragmentação e divergências doutrinárias dentro do protestantismo. Enquanto a estrutura católica valoriza a unidade e a continuidade histórica, a estrutura evangélica valoriza a autonomia local e a liberdade do espírito para agir sem constrangimentos institucionais rígidos. A forma como se adora a Deus é um espelho das crenças sobre a sua natureza e como ele se relaciona com a criação, refletindo diretamente na espiritualidade que conduz ao céu. O culto católico tradicional é profundamente litúrgico, sacramental e centrado no mistério da Eucaristia. A Santa Missa segue um roteiro fixo, o rito romano ou outros ritos, repleto de símbolos, gestos como o sinal da cruz, incenso, vestes sacerdotais e uma linguagem muitas vezes solene e reverente, que visa evocar o senso do sagrado, do transcendente. O ápice é a consagração, onde se crê ocorrer o milagre da presença real de Cristo. A participação dos fiéis pode ser mais contemplativa e receptiva. Em contraste, a maioria das igrejas evangélicas adota um culto que privilegia a espontaneidade, a emotividade e a pregação fervorosa da palavra. A música contemporânea, com bandas e corais, desempenha um papel central para criar uma atmosfera de celebração e louvor vibrante. A oração é frequentemente extemporânea e os dons espirituais, como glossolalia ou profecia, são valorizados em muitas denominações pentecostais e neopentecostais. O púlpito e não o altar é o ponto focal, simbolizando a centralidade da proclamação das Escrituras. Enquanto o culto católico busca elevar o homem ao céu através do ritual, o culto evangélico muitas vezes busca trazer o poder e a presença do céu para o homem através de experiências emocionais e comunitárias.
São duas linguagens de adoração distintas. Uma enfatiza a reverência diante do mistério, a outra, a alegria do encontro pessoal com o Espírito. As visões sobre o que acontece imediatamente após a morte e o estado intermediário até o juízo final são talvez uma das diferenças mais populares e debatidas. A escatologia evangélica geralmente apresenta um modelo binário e direto. Ao morrer, a alma do crente vai imediatamente para a presença de Deus no céu, paraíso, em estado de beatitude consciente, aguardando a ressurreição do corpo. A alma do não crente vai imediatamente para um estado de tormento no Hades, aguardando o juízo final. Não há um terceiro estado ou processo de purificação. A salvação, uma vez genuinamente recebida pela fé, garante o céu de forma irrevogável. A doutrina católica, no entanto, introduz um elemento crucial e polêmico: o purgatório, entendido como estado de purificação purificadora para aqueles que morrem na graça e amizade de Deus, mas não perfeitamente purificados de suas faltas veniais ou da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. O purgatório não é uma segunda chance de salvação, mas um fogo purificador, baseado em passagens como 1 Coríntios 3,15, que prepara a alma para a visão beatífica de Deus no céu. As orações dos vivos, as missas e as indulgências podem, na teologia católica, auxiliar as almas neste estado. Esta doutrina, rejeitada veementemente pelos reformadores, por não ter base explícita na sola Escritura, cria uma visão mais processual da santificação, que continua mesmo após a morte, e fortalece os laços de solidariedade entre a Igreja na Terra e a Igreja que sofre no purgatório. O papel da Virgem Maria e dos santos canonizados constitui um abismo teológico entre as duas tradições. Para os evangélicos, a veneração, dulia, e a hiperdulia, veneração especial a Maria, praticadas pelos católicos são frequentemente vistas como uma forma de idolatria, desviando a honra e a adoração devidas exclusivamente a Deus, latria. Eles argumentam que Cristo é o único mediador e que os santos, embora sejam exemplos de fé a serem imitados, são seres humanos falecidos que estão dormindo ou conscientes com Cristo, mas não envolvidos ativamente na intercessão pelos vivos na terra. Qualquer oração dirigida a um santo é considerada antibíblica. A Mariologia católica, por outro lado, é um edifício doutrinário complexo. Maria é venerada não como uma deusa, mas como a Mãe de Deus, Theotokos, um título que salvaguarda a divindade de Cristo. Sua Imaculada Conceição, isenção do pecado original desde o seu nascimento, sua virgindade perpétua e sua assunção de corpo e alma ao céu são dogmas de fé. Ela é vista como a principal intercessora junto ao seu filho, a nova Eva, que cooperou de forma única na obra da redenção e a mãe espiritual de todos os crentes. Os santos, por sua vez, são modelos de santidade já provada, e a Igreja habilita que, estando unidos a Cristo no céu, eles podem interceder pelos fiéis que ainda peregrinam na terra. Esta comunhão dos santos forma uma única família de Deus, onde os vivos pedem as orações uns dos outros, incluindo as dos que já estão na glória. Após dissecar as 7 grandes áreas de conflito, uma análise mais aprofundada revela que, sob a superfície das divergências, existem fundamentos cristológicos comuns que não podem ser ignorados. Tanto católicos quanto evangélicos ortodoxos professam inquestionavelmente o cerne da fé cristã histórica, a crença em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, é um pilar compartilhado. A realidade de sua morte expiatória na cruz, como sacrifício único e suficiente pelos pecados da humanidade, é o alicerce sobre o qual as duas soteriologias são construídas. A realidade histórica de sua ressurreição corporal no terceiro dia e a esperança de sua segunda vinda em glória para julgar os vivos e os mortos são artigos de fé comuns. Ambos creem na existência do céu como habitação eterna de Deus e destino final dos salvos, e do inferno como estado de separação definitiva de Deus. Ambos valorizam a oração, a leitura da Bíblia, ao envio com diferentes cânones, e uma vida de santidade e amor ao próximo como expressão da fé genuína. Estes pontos de convergência não apagam as diferenças, mas as contextualizam, mostrando que o conflito não é sobre a identidade do Salvador, Jesus Cristo ou a realidade da salvação nele, mas sobre os mecanismos, a mediação e a aplicação desta salvação ao longo da jornada do crente.
Muito do conflito percebido é exacerbado por um problema fundamental de linguagem e definição. Termos teológicos carregados, como graça, fé, obras e salvação, são frequentemente utilizados por ambos os lados, mas com conotações e definições substancialmente diferentes. Quando um evangélico diz somente a fé, ele está se referindo à fé fiduciária que se apodera de Cristo, excluindo qualquer obra humana como causa da justificação. Quando um católico ouve fé, ele pode entender uma mera assentação intelectual, que a doutrina católica também considera insuficiente sem a caridade que se expressa em obras. Para o católico, obras não são esforços humanos autônomos para comprar o céu, mas ações inspiradas e sustentadas pela graça de Deus recebida nos sacramentos. Para o evangélico, qualquer menção à necessidade de obras soa como uma negação da suficiência da obra de Cristo. Além disso, a imagem que cada grupo constrói do outro é frequentemente baseada em caricaturas e na pior versão da outra tradição. Os evangélicos são vistos por alguns católicos como desordeiros, emotivos e sem raízes históricas, enquanto os católicos são vistos por alguns evangélicos como ritualistas frios, idólatras e dependentes de uma salvação por méritos. Este diálogo de surdos, onde ninguém se sente verdadeiramente compreendido, perpetua o conflito e impede o entendimento mais nuançado e fraterno. No fundo, por trás dos intricados debates teológicos, escondem-se questões universais do coração humano que ambas as tradições procuram responder, embora por vias distintas. A primeira é a ansiedade pela certeza. Como posso ter a segurança de que estou salvo e irei para o céu? O evangélico encontra essa segurança na promessa imutável de Deus, ancorada na fé na obra consumada de Cristo. A certeza é um presente da fé. O católico, temendo a presunção, encontra segurança na perseverança fiel, na recepção contínua dos sacramentos e na esperança na misericórdia de Deus. A certeza é uma esperança teologal, não uma posse individualista. A segunda questão é a necessidade de sagrado e de mistério. O catolicismo satura esta necessidade através dos sacramentos, da liturgia solene, dos ícones e do silêncio reverente, oferecendo um encontro tangível com o divino. O evangelicalismo, especialmente em sua vertente carismática, satisfaz esta mesma necessidade através de experiências emocionais intensas, da sensação palpável da presença do Espírito Santo nos cultos e nos dons espirituais. Ambas as tradições, portanto, oferecem caminhos para transcender o mundano e experimentar o divino, mas o fazem em registros sensoriais e emocionais radicalmente diferentes. No Brasil, este conflito teológico é amplificado e distorcido por dinâmicas sociais, políticas e culturais únicas. O que era uma disputa doutrinária na Europa do século XVI transformou-se em solo brasileiro numa competição acirrada por fiéis, influência e espaço no mercado religioso. A histórica hegemonia católica, marcada por um sincretismo e um catolicismo nominal, foi vigorosamente desafiada a partir da segunda metade do século XX pelo crescimento explosivo das igrejas evangélicas, particularmente as pentecostais e neopentecostais. Esta competição muitas vezes desce do plano teológico para o proselitismo agressivo, onde cada grupo busca se afirmar não apenas como portador da verdade, mas como o único caminho legítimo para o céu em terras brasileiras. A linguagem usada em púlpitos e nas mídias pode ser beligerante, alimentando estereótipos e um sectarismo que obscurece os pontos em comum. A politização da fé, com a formação de bancadas evangélicas e católicas no Congresso, adiciona uma camada de conflito de poder e valores morais à disputa teológica original. Neste cenário, a pergunta "quem vai morar no céu?" deixa de ser uma busca contemplativa para se tornar um grito de guerra identitário. É crucial, no entanto, não apresentar um quadro de conflito permanente e insolúvel. Desde o Concílio Vaticano II,
1962-1965, a Igreja Católica deu passos significativos no diálogo ecumênico com outras igrejas cristãs, incluindo muitas tradições evangélicas históricas, luteranas, reformadas, etc. Documentos conjuntos, como a Declaração Junta sobre a Doutrina da Justificação entre Igreja Católica e Federação Luterana Mundial, 1999, representam marcos históricos. Este documento, por exemplo, afirma que as condenações mútuas do século XVI sobre a justificação pela fé não se aplicam mais às doutrinas como são expostas no documento, reconhecendo um consenso em verdades básicas. Embora diferenças de linguagem e ênfase permaneçam, houve um reconhecimento oficial de que ambas as perspectivas podem ser consideradas legítimas, embora não idênticas, explanações da obra salvífica de Cristo. Estes avanços diplomáticos e teológicos, embora pouco conhecidos pelo fiel comum, demonstram que as lideranças de ambas as tradições estão engajadas numa busca por unidade, superando séculos de desconfiança e anatematização. O caminho é longo, mas a direção é da reconciliação, não da hostilidade. Ao analisar o lado evangélico, é um erro tratá-lo como um bloco monolítico. A realidade é de uma fragmentação e diversidade impressionantes. Existem profundas diferenças doutrinárias e práticas entre um presbiteriano histórico, um batista tradicional, um assembleiano pentecostal e um neopentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus. As visões sobre batismo, dons espirituais, escatologia e ética podem variar radicalmente. Portanto, não existe uma resposta evangélica uniforme para a pergunta sobre o céu, mas um espectro de respostas. Esta diversidade é ao mesmo tempo uma força, adaptabilidade, liberdade e uma fraqueza, potencial para heresias, falta de coesão. A Igreja Católica, por outro lado, mantém uma unidade doutrinária e estrutural muito mais coesa em escala global, garantida pelo magistério. A resposta católica sobre o céu é, em seus fundamentos, a mesma em qualquer paróquia do mundo. Esta diferença entre pluralidade fragmentada e unidade hierárquica é um fator crucial para entender a complexidade do conflito, que, na verdade, é uma miríade de microconflitos entre catolicismo e diferentes correntes do vasto universo protestante. Uma linha de análise fundamental reside na fonte primária da certeza espiritual. O evangelicalismo, em especial suas correntes pietistas e avivalistas, coloca um peso enorme na experiência religiosa subjetiva como evidência da salvação. A conversão é frequentemente um evento dramático e datável, marcado por uma decisão pessoal, uma emoção intensa ou uma experiência transformadora com o Espírito Santo. A certeza de ir para o céu é alimentada por este testemunho interior e pela percepção de uma vida transformada. A fé é predominantemente uma relação pessoal e experiencial com Cristo. O catolicismo enfatiza a objetividade dos meios de graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja. A certeza não está num sentimento interior, mas na recepção fiel dos sacramentos, na participação na liturgia e na submissão ao ensino da Igreja. A fé é, em grande medida, uma adesão a verdades objetivas e uma recepção de graça através de canais objetivos. Você já experimentou a forma como Cristo se apresenta na missa? Chegamos, portanto, ao fim desta investigação. A pergunta inicial, católicos ou evangélicos, quem vai morar no céu? Revelou-se, em sua simplicidade, uma porta de entrada para um labirinto teológico, histórico e cultural de impressionante complexidade. Descobrimos que a raiz do conflito não é uma, mas sim uma rede de raízes entrelaçadas. A raiz primária é a questão da autoridade. A Bíblia sozinha, sola Escritura, ou a Bíblia interpretada pela tradição e pelo magistério. Desta raiz brotam todos os outros ramos da divergência. A visão da salvação, graça imerecida versus cooperação sinérgica. O papel dos sacramentos, símbolos versus canais de graça.
A estrutura da igreja, hierarquia papal versus autonomia congregacional, a forma de culto, liturgia solene versus celebração emotiva, o destino pós-morte, céu e inferno versus céu, purgatório e inferno, e o lugar de Maria e dos santos, exemplos versus intercessores, são todos frutos que nascem desta divergência fundamental sobre onde reside a voz final de Deus. Então, qual é a resposta final? Uma análise isenta sugere que, do ponto de vista estritamente doutrinário oficial, ambas as tradições creem que os salvos irão morar no céu. No entanto, elas definem de maneira diferente quem são os salvos e como se chega lá. Para o evangélico típico, o salvo é aquele que, pela graça, teve uma fé pessoal em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, arrependendo-se de seus pecados. Para o católico típico, o salvo é aquele que, pela graça recebida no batismo, persevera na fé da igreja, recebe os sacramentos e vive uma vida de caridade, morrendo em estado de graça. A resposta surpreendente pode ser esta: a pergunta está mal formulada. Não se trata de dois clubes onde um será inteiramente aceito e o outro inteiramente rejeitado. Trata-se de dois mapas detalhados, com rotas e marcos diferentes que pretendem guiar os peregrinos para o mesmo destino final. A fidelidade ao mapa, e não simplesmente a posse dele, é que determinará a chegada. Este estudo não deve servir para alimentar mais disputas, mas como um convite urgente ao respeito mútuo e a uma reflexão profunda. Compreender as razões históricas e teológicas do outro é o primeiro passo para derrubar as barreiras do preconceito. Católicos e evangélicos são chamados, no mínimo, a ver-se não como inimigos, mas como irmãos separados, que compartilham a mesma pátria celeste como herança prometida. O desafio é abandonar a linguagem da exclusividade agressiva, só nós estamos certos, e abraçar uma postura de humildade, reconhecendo que os desígnios de Deus são mais vastos e misteriosos do que qualquer sistema teológico humano pode completamente abarcar. Em vez de gastar energias tentando provar que o caminho do outro está errado, talvez a energia seja melhor empregada em viver com autenticidade e amor o próprio caminho, sendo um testemunho vivo de Cristo no mundo. No fim das contas, após toda a erudição teológica, todo o debate histórico e toda a análise sociológica, é crucial reconhecer uma verdade humilde e soberana. A última palavra sobre quem habitará o céu não pertence a nenhum teólogo, pastor ou papa. Pertence exclusivamente a Deus, o justo juiz. A visão humana é limitada e parcial. Nossos sistemas doutrinários, por mais elaborados que sejam, são aproximações falíveis da insondável riqueza da verdade divina. A história da Igreja, com seus cismas e reformas, é também uma história da continuação do Espírito Santo guiando o povo de Deus para uma compreensão cada vez mais profunda do mistério de Cristo. Talvez do céu, as etiquetas de católicos e evangélicos percam completamente o sentido, dissolvidas na adoração perante o Cordeiro.